Olá, quero saudá-los com o versículo do Salmo 34:8, onde diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia, nele confia. Que assim possa ser na minha e na sua vida. Possamos nos refugiar no Senhor, que a gente possa confiar neste Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E é no nome deste Deus triuno que nós queremos ter este momento de culto, para a honra e glória do Senhor. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, graças nós queremos te dar por mais este dia que tu renova na nossa vida. Obrigada pelo teu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, porque em Ti podemos nos refugiar, em Ti podemos confiar e ter a certeza de que Tu és este Deus presente na nossa vida todos os dias. Assim, ó bondoso Deus e Pai, venha com Teu Santo Espírito falar conosco através da Tua palavra neste momento onde queremos aqui ter este tempo de culto, de meditação na Tua palavra, de louvor e de honra a Ti. Assim, ó bondoso Deus, nós oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Em algum momento da tua vida você já questionou Deus, querendo respostas ou perguntando para Deus por quê? Acredito que sim. Acredito que no decorrer da vida, eu e você já tivemos algum momento de questionar Deus, de esperar pela resposta de Deus para entender a situação que nós estamos vivendo.
de perguntar o porquê ou como ou até mesmo o para que Deus está permitindo que aquilo aconteça conosco. Sabe que eu já tive esse momento na vida, um momento de realmente perguntar pelo porquê. E isso aconteceu depois de já formada na faculdade de teologia, um dos momentos, e aonde eu questionei Deus. Isso foi lá por volta de 2010, quando eu havia realizado a prova da ISLB para entrar no ministério pastoral, para entrar no período prático e em seguida então poder entrar no ministério pastoral. E na minha época era assim, de que nós tínhamos duas provas para iniciar o período prático, uma prova escrita e a outra oral, mas nós tínhamos que passar por ambas as provas para então entrar no período prático. E no ano de 2010, nesta prova que eu realizei, depois eu recebi o resultado de que eu havia sido aprovada na prova oral, mas que eu havia sido reprovada na prova escrita. E isso me fez ter que esperar mais um ano para que eu pudesse fazer novamente esta prova, para entrar então no período prático e em seguida no ministério pastoral, se tudo ocorresse bem. Mas foi neste período, diante dessa reprovação da prova escrita, que eu questionei Deus, que eu me acheguei na presença de Deus dizendo: Deus, por quê? Por que esse resultado negativo? Por que as portas estão se fechando agora? O que o Senhor quer da minha vida? O momento de questionar, de querer resposta, de querer compreender o que Deus estava fazendo. E eu confesso para vocês que este tempo de questionamento foi um tempo que não durou um dia ou dois, mas durou um grande período. Levou alguns meses para eu começar a tentar aquietar o meu coração e dizer: Deus está no controle de tudo. Aquietar o coração e ter a certeza de que também diante de um resultado negativo, Deus não havia me abandonado, Deus não havia fechado as portas, mas Deus estava trabalhando, Deus estava moldando a minha vida. E se nós olharmos então para a Bíblia, nós vamos encontrar relatos de tantas outras pessoas, personagens bíblicos, que também diante de uma determinada situação questionaram Deus. Por exemplo, o profeta Abacuque, diante de um quadro de violência e de injustiças que estavam acontecendo, ele pergunta para Deus: Deus, até quando? Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ou ainda nós podemos olhar para a própria história de Jesus Cristo, no seu momento mais doloroso e de sofrimento extremo, ele questionou a Deus dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me abandonastes? O texto que eu quero convidar você, junto com a sua família, a nós meditarmos juntos neste dia, é um lamento, é um questionamento de Davi para com Deus. E este texto se encontra lá no Salmo 13. E neste salmo, Davi faz para o Senhor 4 vezes a pergunta: até quando? Pergunta essa que talvez em algum momento da vida eu e você já fizemos. Talvez, se não antes da pandemia, talvez eu e você já fizemos esta pergunta agora diante da realidade da pandemia. Até quando, Senhor, vai tudo isso? Quando que isso vai acabar, Deus? Talvez nós fizemos esta pergunta recentemente.
O salmista aqui faz essa pergunta que demonstra, de certa forma, a angústia pela demora na intervenção de Deus diante das situações de conflito que ele estava vivendo. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando, Senhor, ocultarás de mim o rosto? Até quando? Até quando? Momento este que nos demonstra angústia, momento este que demonstra um clamor profundo pelo auxílio, por resposta, por intervenção de Deus. Davi estava aqui se queixando, de certa forma, do silêncio de Deus, de não experimentar a presença de Deus, de experimentar lutas e tristezas em seu coração. Davi, apesar dos seus pecados e das suas fraquezas, Davi era um homem que confiava plenamente em Deus. Nós conhecemos a história de Davi. Ele já tinha em outros momentos da vida experimentado a intervenção de Deus em sua vida. Porém, naquele momento, a impressão que ele tem é de que Deus não estava mais se importando com ele. Talvez podemos dizer que a impressão é que Deus havia esquecido dele. Você já teve esta impressão? A impressão de que Deus esqueceu de você? A impressão de que Deus não tem amor para conosco, para com você? Você já questionou Deus diante de uma impressão dessa? Penso que a situação de Davi neste salmo não é uma situação tão distante de nós. Não é algo que não acontece conosco. Pelo contrário, talvez já foi uma realidade na minha e na tua vida. Talvez eu e você já passamos por uma situação tão semelhante quanto a de Davi. Ou talvez é a realidade que você esteja vivendo no momento. Talvez você está passando por alguma situação na sua vida em que você está dizendo: Deus, por quê? Até quando, Senhor? Talvez você esteja dizendo: Deus, tu me abandonou, se esqueceu de mim. Eu não sei qual é a situação e o momento que você está vivendo. Ou talvez ainda, no futuro, em algum momento da vida, eu ou você vamos passar por um momento assim. Mas o importante é olharmos adiante este salmo e perceber a atitude de Davi. O versículo 5 e 6 do Salmo 13, Davi diz o seguinte: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Ou seja, mesmo Davi questionando, se lamentando para Deus por não estar experimentando a presença de Deus em sua vida, o salmista se coloca na presença de Deus e não deixa de confiar em Deus. Ele consegue, em meio à angústia, olhar para trás e se lembrar de todos os feitos de Deus em sua vida e também na história do povo. Consegue perceber a graça e a misericórdia de Deus. E a pergunta que nós precisamos fazer diante desta história é: o que nós podemos aprender para os nossos momentos de angústias, de questionamentos, de lamentações para com Deus? Primeiramente, nós precisamos nos perguntar: para quem estamos lamentando? Para quem nós estamos questionando? Porque podemos questionar para pessoas, podemos lamentar para pessoas, ou também podemos nos lamentar e questionar para Deus. Davi, diante da sua angústia, procurou lamentar a Deus. Procurou ir na presença de Deus e colocar seus sentimentos e suas angústias diante do Senhor. Davi chegou na presença de Deus, colocando aquilo que estava no seu coração.
a sua angústia, a sua dor, o seu sofrimento, a sua desesperança, ele apresenta diante de Deus, esperando a resposta do Senhor. E aqui algo bem prático que eu e você podemos praticar na nossa vida, quando também esses momentos de lamento, de angústia, de dor nos abatem. É fazer deste Salmo 13 o nosso salmo, o meu e o seu salmo. De ler este Salmo 13 como oração nossa para o Senhor, de dizer até quando, Senhor, até quando, como uma oração, um pedido de ajuda ao Senhor para o nosso dia a dia, quando também nós estamos nessa situação. Fazer deste salmo a nossa oração. Um segundo ponto, nós precisamos confiar no Senhor e ter a certeza que o Senhor jamais esquece dos seus. Jesus, diante do sofrimento da cruz, ele disse para Deus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele confiou no seu Pai e o seu Pai o ajudou. Porém, Deus não o ajudou conforme talvez era o esperado por muitas pessoas. Talvez as pessoas esperassem que ele tirasse Jesus da cruz e que tudo ficasse bem novamente. Mas a resposta ao clamor de Jesus, ela vem ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou. Quando Deus ressuscita o seu Filho, para que eu e você também pudéssemos ter vida em abundância, perdão dos nossos pecados e salvação. Confiar em Deus e aquietar o nosso coração, na certeza de que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Também nos momentos difíceis da vida, também naqueles momentos onde as coisas acontecem de forma diferente do que nós havíamos planejado, de que nós gostaríamos que acontecesse. Deus tem o controle de todas as coisas e Deus é bom em todo o tempo, também nesses momentos difíceis da vida. Um terceiro ponto, louve ao Senhor mesmo antes de ter seus problemas resolvidos. Davi não estava com seus problemas resolvidos, ele ainda estava experimentando o silêncio e a ausência de Deus. Quando ele disse lá no versículo 6, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olhar para a nossa história e perceber o quanto Deus já cuidou, o quanto Deus já nos amou, o quanto Deus já fez por nós, nos ajuda em meio às nossas dificuldades a realmente louvar ao Senhor, a louvar indiferente das circunstâncias em que nós estamos vivendo. Que assim eu e você estejamos preparados, que eu e você possamos nos achegar na presença de Deus e colocar diante de Deus aquilo que está no nosso coração, os nossos lamentos, os nossos questionamentos, apresentar diante de Deus e ter a certeza de que Deus ouve as nossas orações e no tempo certo Ele responde a cada um de nós. Que eu e você assim possamos confiar no Senhor e ter essa certeza de que Deus jamais se esquece dos seus. E louvar ao Senhor mesmo antes de ter a nossa vida resolvida, mesmo antes de ter os nossos problemas resolvidos. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde. Amém.
você para um tempo de oração. Pai de amor, graças te damos, ó Senhor, porque podemos confiar em Ti. Podemos e temos a certeza, Deus, que Tu não és indiferente para conosco, Tu se preocupa com cada um de nós e tem o controle de todas as coisas em Suas mãos. Assim, ó Pai de amor, nos ajude a sempre olhar para Ti, olhar para tudo aquilo que Tu já tens feito na nossa história. Nós somos gratos a Ti, ó Senhor, pelo Teu cuidado para conosco. Somos gratos, Senhor, pela salvação que podemos ter a partir da fé em Jesus Cristo. Assim, ó Deus de amor, continua conduzindo a nossa vida e nos fortalecendo na fé em Cristo Jesus. Continue transformando o nosso ser, conforme ao Teu querer e a Tua vontade. Bondoso Deus e Pai, nós queremos entregar este dia, esta nova semana aos Teus cuidados, pedindo que Tu direcione a nossa vida conforme é o Teu querer e a Tua vontade. Continue cuidando de nós e de todos aqueles que nós amamos, ó Deus, e continue nos fortalecendo e nos animando para uma caminhada contigo. No mais, ó bondoso Deus, nós oramos a oração que Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha ao Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Que Deus te abençoe, um abençoado dia e uma abençoada semana. Amém.